A profecia contra os pastores infiéis. Ezequiel 34, versículo 1. E diz o seguinte: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Veio a Ezequiel o quê? A palavra de quem? Do Senhor. Não foi a palavra do ET, do Saci Pererê, do The Flash, do Batman, do Super-Homem, de ninguém. A palavra de quem? A palavra do Senhor, dizendo. Dizendo o quê? Ezequiel 34, 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Ou seja, fala para os pastores de Israel. Fala o quê? A favor ou contra? Contra. Então está bem claro aqui que Deus estava contra os pastores e não a favor deles. Como muita gente dentro do sistema religioso acha que Deus está compactuando com esses líderes religiosos de todo o sistema religioso, católico, evangélico, seja lá de que sistema for. E não estamos aqui falando dos nossos irmãos católicos, evangélicos ou de qualquer outro sistema religioso, não. Estamos nos referindo aos líderes. Veja que Deus aqui não está se referindo ao povo. Deus está se referindo aos líderes. E sabe por que está escrito profecia contra os pastores infiéis de Israel? É porque essa profecia serviu para os homens daquele tempo, como Deus sabe todas as coisas, servem para esses também dos dias de hoje. Aliás, essa profecia é direta para os de hoje, porque na época de Ezequiel não existia pastor. Existia pastores de ovelhas, de animais mesmo, e sacerdotes. Não existia pastores. Mas hoje existe. E você deve conhecer vários deles, né? Você percebeu que Deus está falando com pastores? E nessa época não existia pastores? Inclusive o povo de Israel estava exilado. Estavam na Babilônia. Nessa época de Ezequiel, o povo estava na Babilônia. E qual foi o recadinho que Deus mandou para os pastores? Ou seja, para os sacerdotes da época e para esses de hoje. Porque a palavra de Deus é eterna. Então Deus não está mais falando com aqueles sacerdotes. Aquelas pessoas que já faleceram, não existem mais humanamente falando. Deus está falando com os de hoje, porque o que acontecia naquela época está acontecendo hoje. E Deus, de antemão, sabendo que isso ia acontecer, já deixou isso aqui para os pastores de hoje. E hoje ele está falando a mesma coisa. E qual foi o recado que Deus mandou? Ele diz: Filho do homem, Ezequiel 34, 2. Profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza, ou seja, fala e diz para eles. Assim diz o Senhor. Diz quem? O Senhor. Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. É o que mais a gente vê, né? Pastores, bispos, padres, papas, reverendos, se apacentando a si mesmos, vivendo no luxo, na ostentação, às custas de quem? Porque pastor não trabalha. A grande maioria não trabalha. Eu conheço algumas denominações que pastores até trabalham, mas quando eles começam a enriquecerem, quando eles começam a encher as suas gaiolas e começam a recolher dízimos, ofertas e tudo isso, eles não trabalham mais.
Eles vivem 24 horas só para isso, só para recolher dízimos e ofertas do povo. Para que é que ele vai trabalhar se ele tem milhões na mão, né? Então Deus diz: ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? É isso que Deus está perguntando. Vem cá, rapaz. A sua função como pastor não é apacentar as ovelhas, né? Não é isso que um pastor faz. Ele tem lá um rebanho de ovelhas. Ele tem que fazer o quê? Cuidar das ovelhas, levar elas para os pastos verdejantes, né? Para juntos das águas. Ele tem que alimentar as ovelhas, cuidar direitinho, né? Apacentar, é isso aí. E Deus compara o seu povo, está fazendo a comparação do povo com a ovelha. Por isso que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E veja que esses pastores aqui que ele está falando, tá achando que Deus não estava vendo nada, que Deus não vê nada, né? Então Deus diz aqui em Ezequiel 34, 3, comeis a gordura. Olha aí, olha o que o pastor faz com a ovelha. Vestivos da lã, comeis a gordura. Quer dizer, tudo que o pastor tem, que o pastor recebe, vem das ovelhas. A comida que ele come, a água que ele bebe, o vinho importado que ele toma, tudo vem das ovelhas. Vestivos da lã, paletós, né? De R$ 200 mil reais, relógio de 300, Mercedes, helicópteros, aviões, mansões. E Deus continua: degolais o cevado. Não é só a ovelha magrinha, não, aquela pessoa assalariada da igreja, né? Não. Não é só esses, não. Tem o cevado também. O cevado é o empresário, né? É o rico, né? Tem uns aí que tem até corrente de 318, né? Para levar os empresários, né? Aquele que está cevado, que tem empresas. Para quê? Você que é um empresário, fique de olho, porque você é uma ovelha cevada, gorda, e eles vão te degolar. Na igreja do Caim Macedo, do Silas Malacheia, do Valdemijo Só Diabo, do Agenor Truque, do R.R. Suado e de tantos outros mais, tem muita ovelha cevada, prontas para serem degoladas. Degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Ou seja, cuidar da ovelha que é bom? Nada. Ezequiel 34, 4. A fraca não fortaleceste. Olha aí Deus dizendo. A pessoa fraca, né? A doente não curastes. A quebrantada não ligastes. A desgarrada não tornaste a trazer. E a perdida não buscastes. Tá vendo? Tudo isso aqui é problemas que tem dentro desse sistema religioso. Pessoas, como Deus diz aqui, Ezequiel 34, 4. Pessoas fracas, sem alimento espiritual. Porque a vida dessas pessoas é ouvindo falsas doutrinas. Que tem que subir montes, que tem que descer montes, né? Pessoas que vivem fazendo votos, correntes, sacrifícios, fazendo novenas, trezenas. Ao invés dela estar ouvindo o evangelho da graça de Deus, o evangelho puro, que é o único que tem poder para fortalecer o espírito do ser humano, para fazer o ser humano crescer espiritualmente, estar bem com Deus. Isso eles não pregam. Esse é o alimento. A palavra de Deus é o alimento que fortalece. Por isso a Bíblia diz que as boas palavras fortalecem até os ossos. E aonde está a boa palavra? No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no verdadeiro Evangelho da graça de Deus. Esse é o pão nosso de cada dia.
Esse é o nosso verdadeiro alimento. Jesus disse: a minha palavra é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Quando você se alimenta de um bom alimento, você veja como fica o seu corpo saudável. Assim acontece com o espírito. Mas Deus diz aqui: a fraca não fortaleceste, a doente não curaste. É por isso que você está há anos aí dentro do sistema religioso, fazendo correntes, campanhas, votos, sacrifícios, e você continua doente. Doente no corpo, doente na sua mente, na sua alma, totalmente quebrantado, como diz aqui. A quebrantada não ligaste, pessoa sofrendo, doente, depressiva. A desgarrada não tornaste a trazer. Claro, por que a pessoa está desgarrada? Porque ela muitas vezes está dentro do sistema religioso há anos e ela vê que a vida dela está tudo isso aqui. Ela está fraca, a vida dela está destruída. Então muitas vezes ela se desgarra. E se tratando desse sistema religioso, fazem muito bem em sair daí imediatamente, antes que morra de uma vez, fisicamente. E a perdida não buscastes, quer dizer, as pessoas que ainda estão sem o conhecimento da palavra de Deus nesse mundo, que são ovelhas de Deus, são ovelhas, todas as pessoas que estão nesse planeta são filhos de Deus, são ovelhas dele. O que essas pessoas precisam é se reeducarem, o que as pessoas precisam tomar conhecimento, que o Espírito de Deus está dentro delas, que elas são ovelhas do Senhor Jesus Cristo, que elas estão salvas, estão libertas, estão abençoadas, que elas são pedras vivas, luz do mundo, sal da terra, bom perfume de Cristo, herdeiros de Deus, filhos de Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus, que Jesus na cruz do Calvário já venceu a morte, o pecado e o diabo, e lhes deu a salvação gratuitamente. E essa salvação está dentro do seu interior, dentro do seu espírito, dentro de cada uma delas. É isso que o mundo, a humanidade precisa tomar conhecimento. E só mesmo o verdadeiro evangelho da graça de Deus é quem pode despertar, iluminar os filhos de Deus para essa realidade, para essa verdade. Então Deus diz: a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrantada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Tá vendo? Domina sobre as pessoas com dureza. Você que é da igreja do Caim Macedo, você que é jovem, membro, obreiro, evangelista, pastor, bispo, eu pergunto a você, é verdade ou não é? O que é que a cúpula do Caim Macedo, juntamente com ele, fazem com vocês? E com o povo, e com os membros? Dominam com dureza. Chega a um ponto de chamar as pessoas de piolhos, de estrumes, de mulas sem cabeças, de moscas mortas. Além de comer a carne, vestir a lã, além de tirar tudo que as pessoas têm, a vida, porque quando a pessoa está dentro desse sistema, ela perde também a vida, os seus dias de vida, não perde só economicamente o seu dinheiro, perdem a família, porque eles afastam as famílias, porque eles dizem para as pessoas cortarem relações com pessoas que não são da seita deles, que isso é uma seita, isso não é uma igreja, isso é uma máfia. Todas essas igrejas evangélicas é uma máfia. Não as ovelhas de Deus, não o povo de Deus que estão aprisionados aí dentro. Mas essas cúpulas evangélicas é uma máfia.
Eles falam de Deus, falam de Jesus, mas não tem nada a ver com Deus e nem com Jesus. É por isso que a humanidade, muita gente não quer saber de Deus, da palavra de Deus. Alguns nem crerem mais em Deus e alguns até desistiram disso, não crerem mais em nada por causa deles. Diga que a palavra de Deus está mentindo. Diga que Deus está mentindo aqui com essa mensagem que ele falou para Ezequiel levar para os pastores e que está falando nesse exato momento agora. Diga. Talvez você que está sofrendo, sendo degolado, né? Sendo explorado, você está se identificando com essa palavra. Tudo que esses homens fazem é por dinheiro. Tudo envolve dinheiro e poder. Veja agora mesmo, está chegando a política. Eles vão usar os jovens, os obreiros, evangelistas, vão usar a tudo e a todos para elegerem os candidatos deles, os evangélicos, entre aspas. Pessoas que vão entrar na denominação, você vai ver eles só nessa época de política, depois eles desaparecem. Você que está aí há muito tempo, que já trabalhou para muitos políticos dentro do sistema religioso, você vê que eles aparecem nas igrejas, começam a fazer orações e depois que acabam as eleições, você nunca mais ouve falar nesse cidadão, nem que ele está fazendo algo para a igreja ou para as pessoas que eles dizem que são do mundo, né? Esses falsos moralistas. Então Deus diz, além de vocês explorarem as minhas ovelhas, vocês ainda dominam sobre elas com rigor e dureza. Veja a dureza, a situação de muitos obreiros. Tem que fazer escala, tem que trabalhar, tem que dar dízimo, dar oferta, tem que limpar a igreja, tem que comprar material de limpeza, tem que fazer escala, tem que estar lá de segunda a segunda servindo a ele, mão de obra, escrava e de graça. Enquanto eles não colocam um centavo para comprar uma vassoura para a própria denominação, para a própria igreja, que de igreja não tem nada, são empresas. Para onde vai todos os dízimos e ofertas que esse povo dá nesse sistema religioso, né? Se eles têm que comprar até uma vassoura, porque não sai nada do bolso deles. Ezequiel 34:5, aí Deus diz, vocês dominam elas com dureza, assim se espalharam por não haver pastor, ou seja, as minhas ovelhas se perderam, se espalharam por não haver pastor. Ora, Deus não está falando aqui, não é com os pastores? Ele já está falando, por não haver pastor, porque Deus não considerava ou não considera esses homens que você considera pastor, Deus não considera ele pastor. Deus já está dizendo, por não haver pastor. Você pensa que ele é pastor, porque ele está lá engravatado, está em cima de um palco lá pregando, que aquilo é um palco, é um picadeiro, aquilo não é altar, coisa nenhuma. Porque altar havia no tempo da lei, isso acabou. Ezequiel 34:5, assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pastos para todas as feras do campo. Ezequiel 34:6, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos o elevado e outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Tá vendo? Mas tem muitos missionários, muitos pastores, tudo pelo planeta inteiro pregando. Pregando o quê? Pregando mentiras, indo atrás de dinheiro, pervertendo os países, as cidades, pervertendo todo mundo. Veja aí em Angola o que é que eles estão fazendo lá, fazendo evasões de divisas, né?
explorando o povo, escravizando o povo. Olhe para outros países. Então, eles estão espalhados no mundo inteiro, mas Deus não considera nenhum deles pastores. Eles estão atrás de dinheiro, de riqueza, de poder desse mundo. Eles estão atrás dos seus próprios interesses. Eles estão indo degolar as ovelhas. Ezequiel 34:7. Agora Deus vai dizer: portanto, ó pastores, ouvir a palavra do Senhor. Eu acho bom você que é pastor ouvir. Você que é reverendo, padre, papa, seja lá o que for. Olha aqui o que Deus diz. Portanto, assim diz o Senhor, né? Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo. Você pode pensar que Deus não existe ou que ele está morto. Então ele já está lhe avisando que ele está vivo, que ele é vivo e poderoso. Veja o que Deus fala. Por não haver pastor. Falou de novo, né? Você vê que ele está falando com os pastores e está dizendo que não há pastor. E que meus pastores, que eram, né? Tem muitos aí que eram, né? Um dia foi, né? Um dia foi até sincero, né? Mas acabou. Entrou na malícia, na ganância. Estão perdidos, né? E que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as ovelhas, tá vendo? Os caras não querem saber de nada. O olho grande nas riquezas, eles só querem luxo, ostentações, carros blindados, relógios caros, né? Comer bem, bons vinhos, né? Comidas caras, né? Shoppings, ostentação. Né? Por isso eles são donos de rádios, redes de televisões, né? Jornais, revistas, propriedades. Né? Disseram que só o Caim Macedo tem mais de 2.000 imóveis em São Paulo, só em São Paulo. Fora mansões em Campo do Jordão e outras coisas mais. Né? Um edifício lá em Miami que tem até garagem para o carro subir, né? Até elevador para o carro subir, né? Até dentro de casa. Imagina, custou não sei quantos milhões, 16 milhões de dólares, uma coisa assim, tá vendo? O cara tem banco, né? Times de futebol, empresas que não sabem mais onde colocar dinheiro e tá 24 horas na televisão pedindo dinheiro em todos os meios de comunicação. Ele, Caim Macedo, Valdemir Só Diabo, Silas Salafrário, Marco Miliciano, R.R. Suado, Agenor Truque e todos esses hereges que estão no Brasil e fora do Brasil e no mundo inteiro. Eu digo esses porque esses são os que estão mais em destaques, mas tem muito mais. Mas essa mamata está acabando, porque diz aqui, ó, Ezequiel 34:9. Portanto, ó pastores, vai acabar, viu pastor, sua mamata. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Eis que eu estou contra os pastores, tá vendo? Não sou eu que está contra você, não, que estou aqui gravando esse vídeo, não. É Deus. E deles demandarei as minhas ovelhas. Tá vendo? Você que fica se exaltando aí, as ovelhas não são suas, não. As ovelhas têm dono, as ovelhas é dele. O povo é dele. Não é seu para você ficar vendendo o povo para os políticos, além de explorá-los em todos os sentidos, destruir a mente deles com mentiras, com heresias, entregá-los nas mãos dos políticos, achando que eles pertencem a vocês. Deus está dizendo que vai arrancar da mão de vocês. Já está arrancando. Muitos já estão abrindo os olhos. Ezequiel 34:10. Assim diz o Senhor, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei
as minhas ovelhas, porei termo ao seu pastoreio. Vai brecar você, hein? E não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pastos. Tá vendo, pastor? Quem está livrando não somos nós aqui dos canais de denúncias. Quem está livrando é Deus. Portanto, não adianta você tentar nos atacar, tentar derrubar os nossos canais, né? Como o Caim Macedo aí fez com o do irmão Davi Vieira, derrubou o Facebook do irmão Davi Vieira. Mas isso não é nada, isso não adianta nada. Você não está lutando contra nós, né? Vocês estão lutando contra o próprio Deus. E com ele ninguém pode, né? Nós vamos continuar aqui, denunciando as falcatruas, as heresias e levando o verdadeiro evangelho da graça de Deus para as ovelhas do Senhor Jesus Cristo que estão espalhadas dentro desse sistema religioso, sendo dominadas e escravizadas por homens maus enganadores, por cães gulosos. E essa palavra de Deus está se cumprindo. Muitos estão saindo, milhares de pessoas estão abandonando esse sistema religioso. E eu, se eu fosse você, faria o mesmo. Meu amigo, venha para o amor e para a graça de Deus. Venha viver a vida no amor e na graça de Deus. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, assine o canal, né? E se inscreva aí no canal, faça os seus comentários também, compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus familiares, envie pelo WhatsApp. Olha, faça correr essa palavra, porque essa palavra é a verdadeira palavra de Deus. E com certeza Deus lhe dará o seu galardão. Um grande abraço a todos e até a próxima. Juízo, pastor.